Ruth, capítulo 1, meus irmãos. Ruth, capítulo 1. Nós iremos ler o capítulo todo, está bem? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui, meus irmãos, que Pai Celestial nos conduza na meditação de sua palavra. Depois que
os israelitas conquistaram a terra prometida e Josué morreu, houve um período longo na história de Israel em que eles ficaram sem rei. As tribos, na verdade, nessa época não eram todas unidas numa só nação, de tal modo que a gente também pode dizer que meio que Israel ficou uma terra sem lei, sem conhecimento da lei do Senhor, porque o povo não era ensinado a respeito da Bíblia. Os sacerdotes, na sua maior parte, eram gente corrupta, apenas envolvida com religião, para daí tirar o seu sustento. O povo não era ensinado. E, resumindo o livro de Juízes, que conta para nós como foi aquela época, foi uma época que cada tribo, ou melhor ainda, cada pessoa, fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Então você consegue imaginar quando, num determinado país, cada um resolve fazer as coisas à sua maneira, como deveria ser. Mas ainda assim, mesmo no meio de todas as dificuldades pelas quais as tribos de Israel passavam, havia gente temente a Deus, gente que buscava o Senhor, que andava nos seus caminhos. Por exemplo, quando nós lemos no livro de Juízes que por causa das desobediências de Israel, Deus castigava os seus filhos, e então vinham períodos de fome, ou então os inimigos estrangeiros se levantavam contra eles, e o povo de Deus se arrependia dos seus pecados e buscava o Senhor. Então Deus levantava certos homens, que a Bíblia chama de juízes, e esses homens então eram ali colocados por Deus para botar ordem nas tribos de Israel. E então defendiam os israelitas contra os seus inimigos, e o culto a Deus era reestabelecido. Só que vocês sabem o que é o coração humano, e geralmente então depois que um juiz morria, o povo se afastava do Senhor novamente, e então vinham novamente períodos de dificuldades nacionais. Pois bem, a história que nós estamos lendo agora, ela aconteceu, diz aqui o versículo de número 1, no tempo dos juízes. Nós não sabemos exatamente quando, mas nessa época da história aqui do livro de Ruth, houve fome novamente em Israel. Não sabemos se por causa de alguma mudança climática, ou alguma disciplina da parte do Senhor, ou alguma guerra que estava acontecendo. O fato é que a nação estava passando fome. E então, num lugar chamado Belém, uma cidadezinha que fica na parte sul do território de Israel, alguns quilômetros, uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, havia ali uma família muito piedosa, mas o chefe da família decidiu que eles não poderiam continuar ali, não da maneira como eles estavam. Esse homem se chamava Elimeleque, e então ele tomou sua esposa, os seus 2 filhos, sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, e saíram de Belém, foram para uma terra estrangeira chamada Moabe, uma terra que ficava ao leste do território de Israel. E certamente Elimeleque, aliás, esse nome é muito significativo, quer dizer Deus é o meu rei. Elimeleque, ele esperava tempos melhores para a sua família, mas não aconteceu do jeito que ele desejava. Aconteceu que em Moabe, Elimeleque morreu. Seus filhos ainda eram solteiros, mas ele então deixa Noemi e os seus 2 filhos. Algum tempo depois, os filhos dele se casam com mulheres da terra. Orfá se casou com Quilion, e Noemi se casou, e Ruth se casou com Malom, mas não demorou muito tempo também. Tudo isso aconteceu em menos de 10 anos. Os 2 filhos de Elimeleque e Noemi faleceram também, ficando apenas a mãe e as 2 noras, as 3 viúvas e desamparadas. Naquela época, o único recurso que uma mulher viúva tinha ou teria para sobreviver é se ela tivesse filhos para sustentá-la, ou se ela se casasse novamente. E então ficaram essas 3 mulheres
pobres, viúvas, sem ninguém para ajudá-las. E aí então, diz o texto para nós que a idosa Noemi entendeu que era hora de voltar para Belém. Ela ouviu falar que lá em Belém o Senhor havia se lembrado do seu povo novamente. É um jeito de a Bíblia dizer para nós, em termos literários, que a terra de Belém novamente estava sendo um lugar de fartura, um lugar de abundância de alimentos. Então Noemi resolve se levantar e voltar para a sua terra, e suas noras se levantam com ela. Quando elas estão saindo de casa, Noemi diz para elas: minhas filhas, voltem para as casas de suas mães. Eu já sou uma pessoa idosa, eu não tenho como dar novos maridos para vocês. Se hoje mesmo eu ficasse gestante novamente, ainda assim, vocês esperariam os meus novos filhos crescerem para cuidar de vocês? Eu não tenho como sustentá-las. Então voltem para a casa de suas mães, voltem para os seus deuses, para os deuses do seu povo, e que o Senhor seja benevolente com vocês. Assim como vocês foram bondosas comigo, que o Senhor abençoe a vida de vocês também. E elas choraram muito, logicamente, mas diz que elas responderam para Noemi: não, de jeito nenhum, nós iremos com a senhora. E mais uma vez Noemi insiste: como é que eu poderia cuidar de vocês? Voltem para a casa de suas famílias, que Deus dê novos maridos para vocês, que vocês sejam abençoadas. E então uma delas, Orfa, se levantou e voltou para a sua casa depois de beijar sua sogra, depois de chorar muito, mas a outra ficou. Eu acho muito interessante, esse nome é um nome muito bonito, Ruth. Vocês se lembram o que significa Ruth? Amizade, né? E o texto mostra para nós que o caráter dela era muito equivalente ao seu nome, que ela estava à altura do seu nome, porque ela disse para sua sogra: de jeito nenhum, de modo algum que eu vou abandonar a senhora. Diz aqui o texto que ela se apegou à sua sogra e disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E Noemi, vendo então que não poderia vencer a insistência de Ruth, foram ambas para Belém, e ali acontece aquela belíssima história de amor. O capítulo 2 diz que Ruth, voltando para Belém, ou indo para Belém com a sua sogra Noemi, ela conheceu um homem chamado Boaz, e os dois, para usar um termo bem nosso, se apaixonaram, e eles tiveram um filho chamado Oded, e Oded foi pai de um homem chamado Jessé, e Jessé foi o pai de um homem chamado Davi, que seria rei de Israel, e Davi seria ancestral de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso rei. Então é uma história, meus irmãos, que por si só, eu gostaria que vocês voltassem para casa e lessem o livro inteiro de Ruth, porque é bonita demais. É uma história, não somente por causa da beleza literária desse livro, da beleza dessa história, mas é uma história que nos deixa assim embevecidos de ver a ternura com a qual a palavra de Deus fala do surgimento desta família importante em Israel. Por que nós deveríamos ler este livro? Além de ser um livro muito bonito, de contar uma história de amor familiar muito bonito, nós precisamos ler Ruth, porque é palavra de Deus. Esse livro nos foi dado por Deus para nos falar a respeito dele, de como ele age, mesmo que às vezes nós estejamos vivendo os problemas mais simples da vida. Tudo está sob o controle de Deus, da sua bondade, da sua soberania, do seu poder, e mostra como, através de todos os acontecimentos, Deus continua firme no desenvolvimento da história da salvação do mundo. Então é importante nós lermos esse livro para conhecermos mais ao Senhor. Também, à medida em que nós lemos esse livro, nós vemos como os eleitos de Deus, seja qual for a circunstância, não deixam de crer na providência,
não deixam de crer, e não importa se você está em Israel, ou em Moabe, ou em São Paulo, ou no Japão, você sabe que Deus está governando todas as coisas pela sua providência, mesmo através dos nossos infortúnios, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades na vida. Em Ruth, em Noemi, nós vemos a plena confiança de que Deus tem um plano em tudo que acontece. Uma outra razão para nós lermos o livro de Ruth é porque ele faz parte da história da nossa redenção. Em Boaz, mais tarde nós vamos ver, nos próximos domingos, em Boaz resgatando Ruth, trazendo ela para casa e sustentando, nós vemos uma figura de Jesus, o nosso resgatador. Aquele que veio do céu para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, para cancelar as nossas dívidas diante da justiça divina. Na conversão de Ruth ao Senhor de Israel, nós também constatamos que, como diria o apóstolo Paulo, os verdadeiros israelitas não são propriamente aqueles que são segundo a carne, isto é, a descendência física de Abraão. Mas não importa se você for moabita ou se você for israelita, não importa se você for brasileiro ou se você for africano, povo de Israel, o povo eleito do Senhor, é todo aquele que se chega ao Senhor através da fé. Assim, em Ruth a gente tem um vislumbre daquilo que aconteceria um dia para o mundo inteiro. Todos os povos da terra estariam se aproximando do Senhor. Entre cananeus, egípcios, entre todos os povos, o Senhor Deus tem os seus escolhidos. Agora, existem duas razões adicionais pelas quais eu quis partilhar esse livro com os irmãos durante os nossos domingos desse mês. O primeiro é porque nós estamos em março, e no nosso calendário social, março é o mês das mulheres, não é? Isso é só uma convenção social, vocês sabem, né, meus irmãos? Porque mês das mulheres são todos, dia da mulher são todos, não é? Mas para que nós lembremos na presença de Deus o quanto que a Bíblia valoriza as mulheres, eu pensei, vamos escolher uma das nossas heroínas na fé, uma daquelas mulheres que mostram para nós o quanto que não é o gênero que importa, mas se você crê no Senhor, e nós temos em Ruth um exemplo assim. Além de tudo, uma segunda razão, meus irmãos, é que após a nossa meditação, e antes de nós celebrarmos a nossa unidade como igreja, através da Santa Ceia, nós iremos receber um grupo novo de irmãos aqui. Um grupo de irmãos que tem dito assim, olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E como isso traz alegria para o nosso coração. Você se tornar membro de uma igreja é algo muito parecido com aquilo que Ruth faz aqui nesse texto. Bem, meus irmãos, eu não quero assustá-los, eu terminei então a minha introdução, mas eu prometo que agora nós vamos ser bem breves. O que a gente vê aqui em Ruth que é tão especial? As escolhas que ela fez. Como eu disse, Ruth significa amizade. Isso foi algo que ela recebeu através do seu nascimento. Mas, no seu dia a dia, Ruth demonstra isso com o seu comportamento. O significado do nome dela. Ela, primeira coisa, escolheu ficar com o povo do Senhor. Quando Noemi diz para ela, minha filha, volta para casa, eu não tenho como manter você, faça como a tua cunhada, volte para a casa da sua mãe e seja feliz. Não, responde Ruth, e se insta com a sua sogra, onde a senhora for, eu irei, onde a senhora descansar, eu descansarei, onde a senhora for sepultada, eu também serei sepultada, o teu povo é o meu povo. Por um lado, meus irmãos, Noemi era apenas uma viúva desamparada, uma mulher idosa, para a qual, de modo geral, naquela época,
a cidade não daria muito valor, e Ruth não tinha nada, Noemi não teria nada para oferecer à sua nora, a não ser pobreza, a não ser necessidades, a não ser incertezas pelo caminho, onde é que iriam morar, o que iriam fazer, qual seria o futuro delas. Noemi não tinha nada além de uma terra desconhecida para a qual ela estava voltando. E por outro lado, se Ruth fosse com ela para Belém, estaria deixando a casa dos seus pais, deixando a sua terra, a sua cultura, o seu povo, e estaria indo para uma terra desconhecida. E ela poderia ter feito isso, ter ficado em casa, ela poderia ter ficado na casa dos seus pais, ela tinha esse direito, mas eu acho que eu estou usando uma palavra errada quando eu digo que ela poderia ter feito isso, porque o texto deixa muito claro que Ruth jamais poderia fazer uma coisa dessa, porque diz a palavra de Deus, no versículo 14, Ruth se apegou à sua sogra. Você sabe o que é apegar-se? Você sabe o que é grudar? É quando você tem uma afeição tão forte no coração, quando você tem um sentimento tão imenso, tão grande, que nada pode destruir isso. Esse era o sentimento que Ruth tinha para com Noemi. Esse era o sentimento que havia se desenvolvido, quem sabe através daqueles poucos anos que viveram juntas, mas que tinha tornado as duas inseparáveis. E esse apego de coração, então, levou ela também a se apegar ao povo do qual Noemi fazia parte. O teu povo é o meu povo. Me faz lembrar também, meus irmãos, por exemplo, de Moisés, que diz Hebreus capítulo de número 12, Moisés, pela fé em Deus, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que no Egito desfrutar de todos os prazeres transitórios desse mundo. Isto é, se você tem no seu coração apego para com o povo de Deus, não tem nada nesse mundo que vai fazer você se separar desse povo. Então ela preferiu deixar a sua parentela, deixar a sua terra natal e fazer parte do povo escolhido. E ela disse: olha, eu vou com você quando você estiver caminhando. Onde você parar, eu vou parar também. O que acontecer com você, vai acontecer comigo também. Hoje em dia a gente diria assim: olha, agora a gente é unha e carne, né? Agora nós somos inseparáveis. Um exemplo tão belo, meus irmãos, que nenhum de nós pode esquecer. Nesse mundo cheio de amores líquidos, de relacionamentos que acabam por nada, de relacionamentos fáceis de serem descartados, de compromissos fáceis de serem dissolvidos, nesse mundo de superficialidades relacionais, de mesquinhez, de egoísmo, nós precisamos ter essa atitude que nós vemos em Ruth. Uma atitude que diz assim: não, haja o que houver, o povo do Senhor é o meu povo, eu faço parte desse povo, e nada vai me separar desse povo. É um sentimento digno quando nós nos apegamos aos nossos irmãos em Cristo Jesus, aos nossos irmãos no Senhor. É um comportamento digno quando nós não abandonamos o povo do Senhor, mas andamos juntos nessa caminhada para a casa do nosso Pai. É um compromisso digno quando nós dizemos à igreja do Senhor: vocês são o meu povo, vocês são a minha família, haja o que houver. Ora, ser povo de Deus, irmãos, naturalmente tem algumas implicações muito fortes, sem as quais não haveria sentido em dizer que nós somos igreja. Mas a maior de todas as implicações é que, se você faz parte do povo do Senhor, é porque primeiramente você pertence ao Senhor. Então Ruth diz para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Eu acho que algumas pessoas poderiam pensar e até argumentar assim: mas pastor, naquela época todas as pessoas eram politeístas e dependia a adoração de cada uma, dependia do lugar onde eles estavam. Então, por exemplo, eles pensavam nos seus
deuses territoriais, nos seus deuses tribais. Em Canaã havia o deus Baal, então se você era cananeu, você adoraria Baal. Se você fosse amonita, você adoraria o deus Moloque. Se você fosse moabita, você adoraria o deus Quemos ou Quemos. E agora que eles estão indo para Belém, é hora de adorar o Deus Jeová, né? Naquela época era desse jeito, pastor. Bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que não era desse jeito não, porque para Noemi e para Ruth, quer elas estivessem em Belém, quer elas estivessem em Moabe, quem é que estava no controle da vida delas? O Senhor, o Deus de Israel. Tanto que Noemi aqui várias vezes fala, olha, o que está acontecendo na nossa vida é porque Deus, Ele está irado conosco, ou então Ele está nos abençoando. E Noemi também invoca Deus como testemunha, dizendo, olha, assim me faça o Senhor, que Deus faça comigo o que Ele quiser, se eu não acompanhar você até a morte, se eu abandonar você. Isto é, Ruth de fato, ela invoca o Senhor. Então quando ela diz assim, o Senhor é o teu Deus, o Senhor teu Deus é o teu Deus, é o meu Deus, então não é uma coisa assim que era porque ela estava saindo do território de Moabe, é porque desde que aquele momento em que ela fazia parte daquela família, o Senhor já havia se tornado o Deus dela. É o que a gente vê refletido nas escolhas dela. Agora, meus irmãos, a gente sabe uma coisa, a Bíblia diz que não somos nós primeiramente que escolhemos a Deus. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Mas o que acontece quando nós temos consciência de que Deus nos amou? O que acontece quando nós temos consciência de que Ele nos escolheu? O que acontece no nosso coração? O nosso coração também escolhe ao Senhor. Não é possível que uma pessoa tenha consciência do amor de Deus e não se volte para Ele em amor também. Sim, nós dizemos com toda a propriedade, porque a Bíblia assim ensina, que antes de nós nos convertermos a Deus, foi Deus quem nos escolheu, mas também nós dizemos que nós escolhemos o Senhor, porque o nosso coração foi salvo por Ele, o nosso coração foi transformado por Ele, e então diz a primeira carta de João, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ruth aqui, ela está dizendo, eu amo esse Senhor, eu quero ir com você, porque não é só você, é o teu Deus também, e eu quero andar junto, servindo esse Deus com você. O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é aquilo que tempos antes, Deus já havia prometido a Abraão e demonstrado, por exemplo, através de Raabe, aquela ex-prostituta de Jericó, que converteu-se ao Deus de Israel, porque Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então primeiro essa cananeia, essa cananita, agora Ruth. Mais tarde a gente lê a respeito de Naamã, o Ciro, prenúncios daquilo que mais tarde ainda Jesus diria, e muitos virão do ocidente e do oriente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Ou aquilo que diz em Apocalipse, que Jesus é digno de ser adorado, porque com o sangue precioso dele, ele comprou para Deus, gente que pertence a toda a tribo, língua, povo e nação, gente de todos os povos. Ruth, a moabita, era um desses escolhidos do Senhor. E como Noemi então, ela se tornou uma adoradora do Deus de Israel, e em Israel foi resgatada, amou e foi amada, amparou sua querida sogra, tornou-se célebre ancestral do rei Davi e herdeira do reino dos céus. E hoje nós estamos pensando na história dela. O que a gente pode, meus irmãos, tirar de aplicação para a nossa vida hoje? Primeiro, a história de Ruth nos faz ter esperança quanto ao futuro do mundo. Como vai ser bonito o dia em que se cumprirem as profecias que dizem
que por meio da fé em Jesus, os povos vão transformar as suas espadas e lanças em relhas, arados e podadeiras, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como será belo o dia em que nós formos ver as notícias e nós não vamos mais ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Porque se você é moabita e você é israelita e o outro é israelita, mas se você ama Jesus, então as guerras acabam. As nações são mudadas. E a gente precisa ter essa esperança de que Deus vai mudar o destino desse mundo. Que a seu tempo a palavra de Deus se cumprirá. Como será prazerosa a vida quando as nações forem convertidas ao Senhor. E por isso, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Porque só tem um jeito de haver paz na terra. Vocês sabem que não é nenhum ser humano que trará paz para a terra. Mas Jesus é o príncipe da paz. E Jesus faz com que você esqueça qual é a tua raça. Você não tem mais raça. A tua raça é ser filho de Deus. E o teu próximo também. Então, tenhamos esperança e oremos ao Senhor e preguemos o Evangelho. Porque como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, se a dureza de coração de Israel resultou em bênção para o mundo, imagina quando eles se converterem. Imagina o que vai acontecer no mundo, quando o povo de Israel conhecer a Jesus. E isso nos leva a uma outra coisa. Ore por Israel. Por favor, não deseje a destruição de Israel. Ore, porque eles nos deram Jesus, nos deram os profetas, nos deram os patriarcas. Peça ao Senhor em favor do seu povo, da sua nação, a nação que trouxe o Evangelho ao mundo. Terceiro, ninguém fique com os braços cruzados, esperando o dia do reino de Deus chegar. Trabalhemos pelo reino de Deus. Não fiquemos sentados em Moabe, mas nos levantemos e caminhemos para o reino de Deus fazendo a sua vontade. E por último, cada um de nós siga o exemplo de Ruth, a moabita. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado. Você não precisa nem falar nada. Só olhe. E no seu coração, diga assim: teu povo é meu povo. Teu Deus é o meu Deus. De outro modo, estamos juntos. Haja o que houver. Somos um só rebanho, um só pastor, aguardando a vinda de Jesus. Amém.